Em 1953, geólogos estavam procurando petróleo no deserto do Saara, mas encontraram um tesouro ainda mais valioso nesse maior deserto do mundo. Para explorar esse tesouro, as autoridades líbias investiram uma quantia enorme de 27 bilhões de dólares. Como você já deve ter adivinhado, esse tesouro é a água. Olá, pessoal! Hoje vou contar a vocês sobre o que provavelmente é o maior projeto de irrigação que você nunca ouviu falar. Estou falando sobre o rio artificial da Líbia, também conhecido como a oitava maravilha do mundo. E aí, você está pronto? Eu sou o Deluca, bem-vindo! Vamos começar o nosso vídeo. De onde veio a água do deserto? Na década de 1950, o petróleo estava se tornando um recurso estratégico, significando riqueza, prosperidade e influência para quem o possuísse. Nesse período, o petróleo estava se tornando o principal combustível, superando o carvão, e a exploração de campos de petróleo estava em alta em todo o mundo. A exploração de petróleo também estava ocorrendo no sudeste da Líbia, onde um dos projetos de pesquisa geológica estava sendo conduzida na região de Cufra. Foi durante a perfuração de poços de petróleo no deserto do Saara da Líbia que uma formação agora conhecida como o Aquífero de Arenito de Núbia foi descoberto. Profundamente enterrada sob as dunas de areia de 4 países africanos, Líbia, Sudão, Egito e Chade, há uma vasta quantidade de água subterrânea. Esse é o maior aquífero fóssil do mundo, cobrindo uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Acredite ou não, isso é maior do que a área do México. O Aquífero de Arenito de Núbia contém cerca de 150 mil quilômetros cúbicos de água doce, o que é 2 vezes o volume do Mar Cáspio. E toda essa água está localizada em um dos lugares mais secos e inóspitos do mundo, o deserto do Saara. A precipitação anual lá é de apenas 76 milímetros, enquanto a evaporação anual potencial excede 2.500 milímetros. Como essa imensa quantidade de água foi armazenada aqui? Essa água infiltrou-se através da rocha arenosa ao longo de um período que abrange de 10 mil a 1 milhão de anos. Naquela época, o Saara tinha um clima mais ameno, com chuvas abundantes e alta umidade. O Aquífero de Arenito de Núbia é uma herança rica da última era glacial e, naturalmente, atrai o interesse de acadêmicos e políticos. Como eles conseguiram a água? O norte da África é uma região extremamente árida e a Líbia está enfrentando uma necessidade desesperada por água doce. Apesar de estar próxima do mar Mediterrâneo, a Líbia está lidando com problemas de abastecimento de água. A dessalinização da água do mar era um processo muito caro e a extração de água dos poços subterrâneos apresentava seus próprios problemas. Nas proximidades do mar, a água doce subterrânea era substituída por água salgada, tornando-a imprópria para consumo. Além disso, quanto mais água era retirada, mais rápido a fonte de água se degradava, elevando os níveis de salinidade em terras anteriormente férteis. Era uma situação que precisava ser resolvida. Quando a quantidade de água fóssil foi descoberta, o governo líbio inicialmente planejou transformar o deserto em campos floridos e construir novas cidades e vilas no sul. Isso exigiria a migração de centenas de milhares de pessoas e custaria uma fortuna para a logística e construção. No entanto, nos anos 1980, o plano foi alterado e as autoridades decidiram mover a água do sul para o norte, onde as principais cidades líbias estavam localizadas. Isso seguiu o princípio de, se empurrar não funcionar, tente puxar. A construção de um grande oleoduto era um projeto ambicioso, mas todos os cálculos indicavam a eficácia desse projeto. Fornecer água subterrânea por meio de um grande oleoduto era a forma mais econômica de abastecer a Líbia com água. Com o uso do canal artificial, eles poderiam entregar 9 metros cúbicos de água por 1 dinar, enquanto a mesma quantia em água dessalinizada custaria cerca de 0,79 metros cúbicos e um barco transportaria apenas 1,05 metros cúbicos de água pelo mesmo valor. Essa escolha era clara e a decisão foi tomada. Embora a água subterrânea da Líbia seja um recurso não renovável, analistas locais acreditam que as reservas de água subterrânea podem durar milhares de anos.
Se isso for verdade, o dinheiro gasto não terá sido em vão. O projeto de bilhões. Em 1984, o primeiro trator chegou ao deserto líbio. Era necessário cavar centenas de poços, instalar uma rede de dutos subterrâneos, construir reservatórios e estações de bombeamento, entre muitas outras coisas. Dado que era impossível para os líbios realizarem todas essas tarefas por conta própria, empreiteiras de países como Coreia do Sul, Itália, Alemanha e Austrália foram contratadas para executar o trabalho. O projeto foi dividido em 5 fases. A primeira fase envolveu a construção de 234 poços nos aquíferos de Sarir e Tazerbu, bem como uma tubulação de 1.600 quilômetros que ligava Sirte e Benghazi. Essa fase exigiu soluções para muitos desafios específicos. Por exemplo, os tubos foram fabricados em fábricas líbias especialmente construídas para esse fim, custando cerca de 350 milhões de dólares. Além disso, esses tubos eram os maiores do mundo em concreto pré-esforçado, com um diâmetro de 4 metros e um comprimento de 7 metros. E apenas para a primeira fase foram necessários 250 mil desses tubos. Esses tubos foram carregados com empilhadeiras gigantes, capazes de levantar estruturas de 90 toneladas, fabricadas na Suécia especificamente para esse fim. Os tubos eram então transportados por estradas especialmente construídas e abaixados em valas de 7 metros de profundidade por guindastes especialmente projetados, onde eram revestidos com concreto. Mas isso não é tudo. Para armazenar a água, foram escavadas áreas e rochas e revestidas com asfalto, criando reservatórios artificiais. Naturalmente, usinas de energia também foram construídas para fornecer eletricidade às bombas. Finalmente, todos os problemas foram resolvidos. Em 1989, a primeira água entrou no reservatório de Agidabia. Isso resultou em um influxo de 2 milhões de metros cúbicos de água por dia. A Líbia gastou cerca de 14 bilhões de dólares para realizar a primeira fase do projeto. Grande parte desse financiamento veio da venda de petróleo. Uma das características únicas desse projeto foi que a Líbia conseguiu financiá-lo por conta própria, sem recorrer a empréstimos de organizações internacionais. Como os 27 bilhões de dólares foram investidos? Após a conclusão da primeira fase, mais 2 fases, totalizando 5 bilhões de dólares, foram realizadas. Na segunda fase, a água foi direcionada para a capital líbia, Trípoli, e o Vale de Gefara. E isso estabeleceu um outro sistema de abastecimento de água no oeste da Líbia. Esse sistema era composto por uma tubulação com extensão total de 1.227 quilômetros e uma capacidade de fornecimento de 2,5 milhões de metros cúbicos por dia. Na terceira fase, a rede de abastecimento de água construída na primeira fase foi expandida, aumentando ainda mais a capacidade de fornecimento com 1,68 milhão de metros cúbicos por dia. Além disso, 7,5 bilhões de dólares foram investidos nas fases 4 e 5, mas devido à guerra civil, o projeto não foi concluído. Originalmente, a intenção era integrar os sistemas do leste e oeste na cidade de Sirte. No entanto, isso não diminui a escala excessiva do projeto. A tubulação instalada tinha um comprimento total de mais de 5.700 quilômetros, o que é mais longo do que a distância entre Londres e Nova York. Foram perfurados um total de 1.116 poços, com uma capacidade de fornecimento de água de 6.500.000 metros cúbicos por dia. Além disso, cerca de 250 milhões de metros cúbicos de terra foram escavados, o que equivale a 2,5 vezes a quantidade de terra movidas durante a construção da barragem das Três Gargantas. O ditador líbio Muammar Gaddafi chamou esse grande rio artificial de a 8ª maravilha do mundo. Embora seja um nome audacioso, esse projeto é sem dúvida algo a ser admirado. Esse empreendimento foi registrado no Guinness World Records e até mesmo retratado nas notas de 20 dinares líbios. Embora a atenção da mídia ocidental tenha sido escassa devido à imagem de Gaddafi, esse é, sem dúvida, um projeto digno de elogios. Com o fornecimento de água em funcionamento, uma vasta área de 1.300 quilômetros quadrados pôde ser irrigada, promovendo a produção de produtos agrícolas no país. A transformação do deserto em terras verdes exigiu soluções que iam além da água.
Por exemplo, no final dos anos 1980, o governo líbio comprou 50 mil árvores de plástico por US$ 1 bilhão. Essas árvores não eram apenas decoração, eram dispositivos criados pelo inventor espanhol Antônio Ibáñez de Alba para alterar o clima. As árvores absorvem água durante a noite e a liberam durante o dia, reduzindo a temperatura. Essas palmeiras foram instaladas na província de Saba e 1 ano depois, o clima havia mudado o suficiente para permitir o plantio de árvores frutíferas reais no local. Impressionante, não é? E com isso, gostaria de encerrar o nosso vídeo de hoje. Obrigado a todos por terem assistido. Espero que tenha gostado do conteúdo de hoje. O que você acha dessa grande iniciativa de reflorestamento? Na opinião de vocês, é benéfica para o meio ambiente? Por favor, compartilhe suas opiniões na seção de comentários. Além disso, gostaria de saber o que você pensa sobre o grande rio artificial, às vezes chamado de Rio dos Grandes Loucos como um todo. Eu estou ansioso para ouvir as suas opiniões. Agora, vamos nos preparar para um novo vídeo aqui no nosso canal e em breve nos veremos novamente. Até a próxima!